de Deus, amém? Abre lá comigo, nós vamos dar continuidade à série Combatendo a Insensatez. No domingo a gente entendeu o que era insensatez, né? Os 7 fatos, né, da insensatez, e aí nós entendemos o que ela causa na vida da pessoa e depois o que a gente podia fazer com tudo aquilo, né? Que era, a gente tinha que examinar nós mesmos, examinar nossas amizades e tomar uma atitude para mudar. Não foi isso? A gente entendeu que o insensato é aquela pessoa tola, imprudente, a Bíblia chama ela de louca, de imprudente. Então é muito séria essa questão. Eu e você como cristão, a Bíblia fala de mais de 90 vezes, mais de 90 versículos falando sobre pessoas insensatas. Então, a Bíblia está chamando a nossa atenção para isso. E o pastor falou que nós vivemos a era da insensatez. O insensato é aquele que sabe o que deve fazer, mas ele não faz. Por isso que a Bíblia chama ele de louco. Fala, mas como assim? Você sabe o certo, mas você faz o errado? Então, é algo muito importante para a gente olhar para a nossa vida e combater isso. Olhar para as nossas amizades e combater. Então, eu quero convidar você a abrir comigo Evangelho de Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Eu peço agora que você preste atenção na palavra. Põe o celular aí do lado, esquece a televisão. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. A gente adorou, nós ouvimos aí os louvores, né? Entramos na presença de Deus, ou seja, o Senhor nos abençoou e preparou nosso coração para a semente da palavra cair numa terra boa. Então agora é a hora que o Senhor quer a sua atenção, né? Os louvores te levaram à presença de Deus. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 29. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 29. Glória a Deus. Vamos lá. Diz aí, ó. Na NVI, a que eu vou ler, ela tá assim: o prudente e o insensato. Pode ser que na sua Bíblia esteja de outra forma, mas aqui já tem um título já que nos mostra Jesus fazendo ali, contando uma história, Jesus relatando ali uma questão, e aí Jesus faz 2 pontos sobre uma pessoa que é prudente e uma pessoa que é insensata. Então, quem é uma pessoa prudente? Como a Bíblia chama essa pessoa? Qual é a atitude que a Bíblia chama essa pessoa de prudente? E qual é a atitude ou a vida que a Bíblia chama essa pessoa de insensata? É o que Jesus está querendo dizer. Então vamos lá. Verso 24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Olha lá, aquele que ouve a minha palavra e põe em prática na sua vida diária, ele é semelhante, é como um homem que constrói uma casa sobre uma rocha. Verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Tinha seus alicerces na rocha. Verso 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Olha só. Tanto na Revista Corrigida como na NVI chama de insensato aquele que ouve, mas não põe em prática na sua vida diária. Então a Bíblia assemelha a ele como uma pessoa que constrói uma casa, porém sobre a areia. Verso 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Verso 28. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amada igreja, nós sabemos que toda vez que Jesus queria que todos entendessem como funcionava o reino de Deus, Jesus contava uma parábola, fazia uma analogia, trazia algo aqui da terra para revelar uma verdade lá do céu. Mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 7 de Mateus.
Se nós formos lá para o verso 1, o verso 1 vai falar, não julguem para que vocês não sejam julgados. Jesus está falando de dois tipos de pessoas, as que julgam e as que não julgam. Se a gente for no verso 7, fala, peça e lhe será dado, busquem e encontram, batam e a porta lhe será aberta. Jesus está falando de quem busca e quem não busca. Se nós formos no verso 13, Jesus fala para entrar pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. Então Jesus fala de quem anda pela porta estreita e quem anda pela porta larga. Se a gente for no verso 15, Jesus fala dos falsos profetas. Jesus fala que nós vamos conhecer a árvore pelo fruto. Então tem árvore que vai dar bom fruto e árvore que vai dar mau fruto. Se a gente for agora aqui no verso 24, Jesus fala de quem constrói a casa na areia e de quem constrói a casa na rocha. Então eu vejo o capítulo 7 como um capítulo de Jesus, ele encerra falando sobre o insensato. Então eu vejo Jesus falando, olha, as pessoas insensatas, elas julgam as pessoas, elas não oram, elas andam pelo caminho largo, elas dão mau fruto, é uma árvore que dá fruto mau, e elas constroem na areia. E Jesus está querendo falar o quê? Aquele que é prudente, ele não julga as pessoas porque ele sabe que à medida que ele julga, ele vai ser julgado. Ele busca a Deus, ele ora, ele bate na porta, ele clama. Ele é uma árvore que dá bom fruto e ele constrói a casa na rocha. Então, capítulo 7 de Mateus, Jesus ele mostra dois tipos de pessoas. A pessoa prudente e a pessoa insensata. E nós vemos que a atitude do insensato não traz benefício nenhum. Não traz graça nenhuma. Imagina só uma pessoa que só julga as outras. A Bíblia diz que ela vai ser julgada com a mesma medida, vai ser terrível. Imagina uma pessoa que ela não bate na porta, ela não busca para achar, ela não pede para receber. Qual que é o resultado de uma vida de uma pessoa que não busca, que não pede, que não bate na porta, que não procura? A Bíblia mesmo fala, quem pede, recebe. Quem bate, a porta abre. Quem busca, acha. Então veja, todos estão falando de dois tipos de resultado, de dois tipos de atitudes, de dois tipos de comportamento. O capítulo 7, Jesus, ele trata ele do começo ao fim, duas situações. E ele faz o fechamento a partir do verso 24, na qual foi a nossa leitura. Mas eu quero chamar aqui a sua atenção. Jesus está falando de dois tipos de pessoa. Uma que pratica a Bíblia e a outra que não pratica a Bíblia. Porém, as duas ouviram. Eu quero chamar a sua atenção para isso. As duas pessoas ouviram a Bíblia. A prudente ouviu a Bíblia e a insensata ouviu a Bíblia. Porém, Jesus ele faz ali uma divisão, uma analogia. Aquele que eu considero prudente, ele ouve e coloca em prática na sua vida diária. A Bíblia diz que o reino de Deus se obtém por força, irmãos. Nós temos uma natureza que a Bíblia chama carne, é uma natureza difícil. Nós temos cansaço, nós temos preguiça, nós temos mal-estar, nós temos tristeza. Nós somos seres humanos. Porém, se a gente for viver de acordo com os nossos sentimentos e emoções, nós nunca vamos viver a Bíblia. Nós nunca vamos praticar a Bíblia. Imagina se eu só praticar a Bíblia quando eu estiver vivendo vitória e bênção na minha vida. Irmãos, agora e no momento ruim? Aí é onde Jesus faz o segundo paralelo. E aí Jesus fala assim, ó, aquele que ouve e pratica, ele constrói a casa na rocha. Lá em Lucas, esse mesmo texto, Jesus fala que quem constrói a casa na rocha cava muito fundo. Irmãos, dá trabalho obedecer a Bíblia. Tem que pagar um preço, você tem que renunciar à sua vontade, você tem que renunciar a você mesmo. Porém, uma pessoa que ela renuncia a ela mesma para viver de acordo com a Bíblia no dia a dia dela, o que ela está fazendo? Ela está cavando bem fundo e ela está criando fundamentos na vida dela. Porém, aquela pessoa que quer viver um evangelho sobre água fresca, como Jesus falou lá atrás da porta estreita, eu tenho um recado para você. Quando vir um momento de luta, de tribulação e de dificuldade, não fica de pé, irmão. Aí é a parábola do semeador. A semente não acha um lugar para criar raiz. Você está entendendo como isso é sério? Então eu tenho a pessoa que cava fundo e a pessoa que não cava fundo. E lembre, as duas ouvem a palavra de Deus. Uma pratica e a outra não.
Uma paga um preço para edificar a casa na rocha, a outra não. Irmãos, quem já mexeu com construção sabe. Às vezes, para você cavar para fazer uma sapata, para criar um fundamento, vai um dinheiro enorme. Ferragem, concreto, areia, pedra, cimento, é um trabalho enorme. Imagina se eu vou construir um edifício. Jesus mesmo falou, olha, veja bem se vocês não vão ser como aquele homem que foi construir um edifício, só que ele não calculou antes. Jesus está falando o preço de ser discípulo dele, meu irmão, minha irmã. Então, para eu ser um discípulo de Jesus, eu tenho que pagar um preço. E muitas vezes eu vou ter que renunciar a mim mesmo e carregar minha cruz. Para eu ser uma pessoa prudente, conforme a Bíblia, não na visão do homem, não na visão do mundo, mas na visão bíblica. Para eu ser uma pessoa prudente, eu tenho que ouvir a Bíblia e eu tenho que praticar ela no meu dia a dia. E muitas vezes eu tenho que cavar fundo, até achar a rocha para colocar a estrutura daquilo que eu vou construir. Então tem gente que pratica e tem gente que não pratica. Tem gente que se acomoda em edificar em algo fácil, sólido, e tem gente que paga um preço, irmão. Carrega a cruz, renuncia a si mesmo, mortifica a carne, enfrenta esse sistema deste mundo. Mas ele está edificando a casa na rocha. E aí vem a terceira diferença. Porque aquele que paga um preço, aquele que obedece à Bíblia, aquele que cava bem fundo, sabe o que acontece? Quando vem chuva, transborda os rios e vem vento forte. Observa que a dificuldade vai aumentando. Você está numa chuva é diferente de você estar numa enchente. E você está ali diante de um ventaval enorme, é completamente diferente. Então o texto fala, veio a chuva, veio os rios que transbordaram, as águas transbordaram e veio o vento forte. E a casa não caiu. Porém, aquele que ouviu, não colocou na sua vida diária, não pagou um preço para viver a Bíblia, diante das dificuldades cai. Então eu já vejo que uma pessoa prudente, de acordo com a Bíblia, ela suporta, ela é resiliente, como o mundo fala aí, né, de ser resiliente. Né? Um objeto que ele recebe uma pressão, mas ele volta para o mesmo estado. Né? Uma pessoa resiliente, não quebra. Então uma pessoa que ela é prudente de acordo com a Bíblia, ela ouve a Bíblia, ela paga um preço para cavar e ela constrói no fundamento. Ou seja, quando vem os momentos difíceis de tribulação, essa pessoa suporta com fé. Porém, se eu ouvir a Bíblia, não pagar um preço para obedecer a ela, o que vai acontecer? Não criar um fundamento, viver o evangelho light. Na hora que vir a dificuldade, eu vou tombar. Cedo ou tarde, irmãos, uma hora ou outra vai acontecer. Uma pessoa que ela não tem uma vida na Bíblia, ela não suporta as tribulações. É impossível, irmão. Você não vê as pessoas que vêm para a igreja, ouvem a Bíblia e depois desvia? Depois, cadê a pessoa? Ah, eu não quero ir mais, é muito difícil. A igreja, é muito difícil obedecer a Bíblia. Domingo é o único dia que eu tenho de curtir a minha família, eu vou para a igreja. Você vê, não tem fundamento no evangelho, não pratica aquilo que Jesus está ensinando. Então, meus amados irmãos, igreja de Jesus, o insensato, ele ouve a Bíblia ano após ano, mas ele vive de acordo com o que ele acha. Ele não paga um preço para cavar fundo até achar a rocha e construir a vida dele. Porque quando você paga um preço, o evangelho vai te sustentar diante das dificuldades da vida, e vai ter. Jesus disse que no mundo nós íamos passar por aflição, mas para a gente ter bom ânimo. Então tem gente que não tem fundamento, tem gente que não suporta dificuldade. Por quê? Porque não obedeceu a palavra e não cavou bem fundo. Amém? Tá claro isso? Deu para você entender essa questão? E aí, quando nós lemos lá, no verso de número 25, caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Ou seja, suporta todos os níveis de pressão. Aí nós vamos lá, no verso 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Ou seja, não suporta níveis de dificuldade.
Acha que o problema está na igreja, o problema está no irmão, o problema está ali, o problema está lá. Acha o problema em todo lugar porque a vida dela não anda para frente, que as coisas não acontecem. Porém, eu e você temos que entender, para eu ser uma pessoa prudente, conforme a Bíblia, e não uma pessoa insensata, eu tenho que obedecer à palavra de Deus. E Paulo diz, né? Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão tribulações. Não tem como, meu irmão. Não tem como passar nessa terra e não passar dificuldade e luta. A diferença é o que eu faço na hora da luta. Eu fico no fundamento da fé ou eu tombo? Em nome de Jesus, povo de Deus, é tempo da gente lutar contra a insensatez. De ano após ano, de mês após mês, de semana após semana, ouvir a palavra de Deus. E na hora que passou aquela palavra, ela não faz mais parte da minha vida. Não, em nome de Jesus. O Senhor está chamando eu e você, para que eu e você venhamos combater uma vida de insensatez. E ter uma vida de fundamento na sua palavra. Para que a gente possa enfrentar as dificuldades, as lutas, os desafios da vida. E quando eles vierem, nós não vamos cair, nós não vamos tombar. Mas a nossa casa vai estar na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu irmão, o insensato vai ser abalado, o prudente não vai ser abalado. Esse capítulo 7 de Mateus é algo fantástico, porque ele mostra que um é abalado, outro não é abalado. Um é estável, outro não é estável. Um suporta níveis de pressão, outro não suporta níveis de pressão. Por quê? Porque não tem uma vida diária com a palavra de Deus. Pode ser que você ouve muito a Bíblia, mas você não pratica ela. E a Bíblia diz que nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra de Deus. É no outro dia que você ouvir a Bíblia, você ir lá e ler de novo. Senhor, me ajuda a viver esta palavra. Ontem eu ouvi a Bíblia, Senhor, mas eu não sei o que eu faço, me ajuda. Irmãos, é simples assim. É pedir ajuda do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos lembrar de tudo aquilo que Ele nos disse. É o Espírito Santo que vai nos guiar. Então nós dependemos de Deus para Ele nos ajudar. Mas é necessário nós termos um coração disposto. Porque se a gente tiver um coração de pedra, um coração cheio de espinho, um coração como a beira do caminho, a palavra de Deus vai cair, não vai ter raiz, não vai ter fundamento. Nós temos que pedir, Senhor, me dá um coração que seja uma terra boa, e que essa semente caia numa terra e crie raízes para eu poder praticar ela na minha vida. Sabe por que as pessoas não praticam a Bíblia? Porque a semente cai numa terra rasa. A semente cai num coração que só pensa em bens, em riquezas, em sucesso. Que dá ouvido às vezes para setas do inimigo. Para eu e você praticarmos a Bíblia, precisamos ter um coração, uma terra boa, na qual a semente cai e dá fruto, meus irmãos. E para isso eu tenho que desejar a palavra de Deus. É como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Às vezes a pessoa escuta a Bíblia com crítica, às vezes a pessoa escuta a Bíblia, se fosse eu pregando, eu falaria isso, eu pensava assim, eu acho assim. Ei, quando você está ouvindo a Bíblia, é para você. Não é para mostrar que você entende da Bíblia, que você conhece a Bíblia. Não, Satanás ele é especialista de roubar as pessoas na hora de ouvir a palavra de Deus. Se você vê a parábola do semeador, quando Jesus ele revela para os discípulos, ele fala que aquele que caiu na beira do caminho é que Satanás vem e tira do coração. O diabo vem e tira a semente do coração. As pessoas não praticam a Bíblia por causa do coração. Quando eu recebo a semente, a palavra de Deus, e ela cai numa terra boa, Satanás não pode vir roubar, meus irmãos. Nós temos que pedir, Senhor, trata o meu coração, trata o meu entendimento, trata a minha vida, Senhor. Porque eu não quero ser um insensato. Eu quero ser comparado ao homem prudente, que edifica a casa na rocha, Senhor. Eu quero ter fundamento, eu quero suportar, eu quero ser inabalável. Eu não quero ter uma vida de aparência, eu quero ser mesmo um discípulo de Jesus. Observe que o insensato ele tem uma vida de aparência, irmãos. Porque ele constrói a casa igual, entre aspas, igual prudente. Os dois construíram a casa. Os dois tiveram um tempo de trabalho, de esforço. Porém, um pagou um preço que o outro não quis pagar. E aquela casa ali, ó, olhava aquela casa que estava na areia,
Eu tive um pastor que ele construiu uma casa numa chácara. Era a coisa mais linda do mundo a chácara, a casa. Uma casa linda. Mas passado alguns meses a casa começou a trincar, até que caiu um cômodo. Aí na hora que foi ver a casa estava condenada. Por quê? Porque não criou alicerces. Tinha aparência, tinha beleza, mas não tinha fundamento. Que eu e você não sejamos um insensato, que tem aparência de discípulo, aparência de um cristão, mas não tem fundamento. Que nós possamos ser como Prudente, criar a nossa vida na rocha, na palavra de Deus, e sermos autênticos, sinceros na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Depois, leia novamente o capítulo 7 de Mateus e veja esse paralelo que Jesus faz em dois tipos de pessoas. Os que julgam e os que não julgam. Os que buscam e os que não buscam. Os que batem na porta e os que não batem. Os que procuram e acham e os que não procuram. Aqueles que dão árvore com bom fruto e aqueles que árvore que não dão fruto, mau fruto. E aqueles que edificam na rocha e aqueles que edificam na areia. É tempo de combater a insensatez, povo de Deus. Sabe por quê? Se nós formos esse tipo de pessoa que está aqui em Mateus capítulo 7, a nossa vida vai romper para um novo nível, para um novo tempo, para um novo cristianismo. A nossa igreja vai viver um novo tempo. A nossa igreja vai viver um tempo de um crescimento poderoso, de uma graça poderosa. É tempo, povo de Deus, de termos corações com uma terra boa, para que a semente caia e a gente obedeça esta palavra em nome de Jesus Cristo. Eu quero crush the devil's head. Fear is just a